O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na quarta-feira à noite, jogando aqui em Bento Gonçalves contra a equipe de Nova Prata pela terceira rodada da divisão de acesso, empatou pelo placar de 1-1. O Esportivo começou muito mal o primeiro tempo, merecia até tomar o gol, mas deu sorte e terminou empatado a primeira etapa em 0-0. No segundo tempo, a equipe do Esportivo voltou bem melhor. O Rodrigo Carpegiani conseguiu sacudir a equipe no vestiário e voltou para o segundo tempo. Fez o gol e quando ainda o Esportivo comemorava o gol, a equipe de Nova Prata empatou numa falha defensiva. Mais um erro do zagueiro, do lateral da equipe do Esportivo, dos volantes, enfim, que não marcaram. E aí o Esportivo acabou sofrendo um empate em 1-1 e depois disso não conseguiu mais fazer o gol e a partida terminou empatada. Claro que o Esportivo podia ter vencido a equipe da Nova Prata, que era a líder da competição, que agora perdeu a liderança para a equipe do Glória, mas o que fica é para o Clube Esportivo, que tem que contratar, tem que buscar jogadores. Rodrigo Carpegiani fazendo um bom trabalho, mas infelizmente com as peças que tem não vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é ser campeão. É a única equipe que poderá subir, é a campeã da divisão de acesso. Então vamos esperar o presidente falando que vai contratar e que venha logo esses reforços para entrar no time e começar as vitórias. Mas nós estivemos acompanhando o empate em 1-1 contra a equipe de Nova Prata e conversamos com o técnico Everaldo Alves, da equipe de Nova Prata, que faz a avaliação da partida. Eu acho que um primeiro tempo onde nós dominamos até as ações, se tivesse que ter uma equipe vencedora na primeira etapa seria Nova Prata, uma bola na trave, uma outra bola que o Vandré entrou sozinho e poderia ter feito o gol. No segundo tempo o Esportivo equilibrou as ações, e veio até um pouco melhor no segundo tempo, até porque está jogando dentro de casa, mas eu acho que Nova Prata está fazendo um bom início de campeonato, esperamos manter assim e no próximo domingo vencer o Glória de Vacaria em casa no nosso estádio. E além do confronto entre Nova Prata e a equipe do Esportivo, vamos conferir os resultados da terceira rodada da divisão de acesso. Esportivo 1, Nova Prata também 1, Santo Ângelo 0, Brasil de Farroupilha 0, Tupi 2, Panambi 2, Glória 3, São Luís 1. Pelo grupo B, o Rio Grande perdeu em casa para o Guarani de Venâncio Aires pelo placar de 1-0, Rio Grandense 3, Santa Cruz 2 e o São Gabriel e o Inter de Santa Maria ficaram no empate em 1-1. Os líderes até então da divisão de acesso, pelo grupo A é a equipe do Glória e pelo grupo B é o Guarani de Venâncio Aires. A próxima rodada acontece neste final de semana, porém o jogo do Esportivo foi transferido para a segunda-feira à noite, próxima segunda, Montanha dos Vinhedos, 20 horas, o jogo contra a equipe do Brasil de Farroupilha no clássico aqui da Serra. O Brasil tem a mesma pontuação do Esportivo e aí fica balançando no cargo tanto o Rodrigo como o Christian, e eu acho ali que quem perder vai ter troca de comando e vamos esperar que o Esportivo aí consiga os 3 pontos. O Christian é aqui de Bento Gonçalves, é da nossa terra, já esteve aqui no nosso programa. Vamos aguardar e ver quem será o vencedor do clássico aqui da Serra Gaúcha. Mas além do jogo entre Esportivo e Brasil, vamos conferir os jogos da quarta rodada da divisão de acesso. Esportivo contra o Brasil de Farroupilha, São Luís contra Tupi, Nova Prata contra o Glória e Panambi contra a equipe de Santo Ângelo. Pelo grupo B, Guarani de Venâncio Aires contra o Rio Grandense, Pelotas contra o Santa Cruz e o Inter de Santa Maria enfrenta a equipe do Rio Grande. Lembrando, o jogo do Esportivo era para ser domingo aqui em Bento Gonçalves, mas devido aos manifestos que terá aqui em Bento Gonçalves, a Brigada pediu para não ser realizado esse jogo no domingo, e aí o Esportivo decidiu para transferir esse jogo para segunda-feira. Então, próxima segunda aqui em Bento Gonçalves, 20 horas, Montanha dos Vinhedos, mais um jogo pela divisão de acesso. Ainda sobre o futebol gaúcho, mas pela primeira divisão, no meio de semana aconteceu a 10ª rodada e teve o novo líder. A equipe do Cruzeiro venceu a equipe do Novo Hamburgo jogando fora de casa e voltou e conseguiu pular na liderança, passando a equipe do Brasil de Pelotas, que perdeu seu jogo. Mas então vamos conferir como foi os resultados da 10ª rodada pelo Campeonato Gaúcho da primeira divisão. O Ipiranga perdeu para o Grêmio em casa pelo placar de 1-0, Caxias 0, Lajadense 1, Inter 3, Aimoré 0, São Paulo 1, São José também 1, Veranópolis 2, Avenida 1, União Frederiquense 1, Juventude 0, Novo Hamburgo 1, Cruzeiro 2 e o Passo Fundo venceu em casa a equipe do Brasil de Pelotas pelo placar de 2-1. A 10ª rodada aconteceu no meio de semana e a próxima rodada, a 11ª, acontece neste final de semana e o jogo mais esperado, o destaque da rodada, sem dúvida nenhuma, será o líder Cruzeiro, que pega a equipe do Grêmio
na arena. Então, um belo jogo aí, o Grêmio vindo embalado e possa aí cada vez mais avançar e chegar rumo à classificação. Que essa 11ª rodada deve começar a definir, né, os 8 classificados e também as três equipes que serão rebaixadas para a divisão de acesso no ano que vem. Então, vamos conferir como serão os jogos da 11ª rodada. Grêmio contra o Cruzeiro, Lajadense contra o São José, Ipiranga contra o Caxias, Juventude pega o Avenida, Passo Fundo contra o Veranópolis, União Frederiquense contra o Aimoré, Novo Hamburgo contra o São Paulo e o Brasil de Pelotas enfrenta a equipe do Inter. Todos esses jogos acontecem neste final de semana, uns jogos sábado e outros no domingo à tarde. Pelo Bento Vôlei, tem jogo decisivo amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do SESI. O Bento Vôlei está mais aliviado, está invicto na competição e na liderança. E se perder, se for por 3-2, termina a primeira fase na liderança e, consequentemente, traz a decisão aqui para o Bento Gonçalves. Se vencer, claro, permanece na liderança. Agora, se perder por 3-1 ou 3-0, aí o SESI ultrapassa a equipe do Bento Vôlei e aí fica na segunda colocação. Fica na torcida, né? E tendo a certeza que, mais uma vez, a torcida vai apoiar a equipe do Bento Vôlei, vai lotar o ginásio amanhã às 20 horas para incentivar o Bento Vôlei para cima do SESI de São Paulo. Mas, além desse jogo, vamos conferir como serão os jogos da Superliga B pela última rodada. Bento Vôlei contra o SESI, Barão contra o Santo André, Três Corações contra o Sada e o Foz do Iguaçu enfrenta a equipe do Brasília. O Brasília, que tudo promete ser o próximo adversário na segunda fase da equipe do Bento Vôlei. O Bento Vôlei deve terminar na primeira colocação e pega o 8º, que deve ser a equipe do Brasília. Então, mais um jogo aí que o Bento Vôlei possa ter facilidades para passar. E aí sim, quando chega nas quartas de finais, afunila, mas esperamos e torcemos que o Bento Vôlei consiga o acesso para o ano que vem para disputar a Superliga A. Pelo BGF, está encerrando hoje a sua segunda semana de pré-temporada e já terá um amistoso em Carlos Barbosa, às 16 horas hoje à tarde, contra a equipe da ACBF Sub-20. Claro que é cedo ainda para fazer alguma avaliação, mas o técnico Wanner poderá já ver como é que está na segunda semana, uma avaliação de como vêm os jogadores e muitos que já conhecem o trabalho do Wanner, né? Além dos remanescentes, o Piolho, que voltou, também já conhece o trabalho do Wanner, então facilita um pouco. Hoje à tarde, 16 horas, amistoso da BGF contra a equipe da ACBF Sub-20. Depois terá o jogo da volta, ainda sem data marcada, mas com certeza, né? Sempre esse tradicional amistoso, um em Barbosa, outro em Bento Gonçalves. Pelas competições amadoras, a Copa Amizade é a atração nesse final de semana com a sua segunda rodada. Claro que a primeira rodada deu muito o que falar, deu jogo terminando nos 10 minutos do segundo tempo, teve jogador com fratura, enfim, muitas coisas negativas e esperamos que nessa segunda rodada comece a melhorar. As equipes tomam consciência do nome que é Copa Amizade e a arbitragem pare de fazer os seus erros, de cometer erros em súmulas. Os mesários venham mais preparados para que essa competição tenha um bom andamento. Então vamos conferir como serão os jogos e os locais da segunda rodada da Copa Amizade. Na Coab joga Atlético contra o Vila Rica, Sem Freio contra o Tandera. Lá na Graciema, o União do Bozo enfrenta o Avacalhados e o Capivara pega o 8 da Graciema. No Colorado, o Grande Crush pega o Atecubanas e o Colorado enfrenta o Bola nas Costas. Em Faria Lemos, o Copeiros pega o Racuna e o Fronteira enfrenta o Real Madruga. Lá no Campo da Paulina, BDL contra o UTI e União contra o Dol Polegafá. Em Tuiuti, só Canelas contra Supremo, Missioneiros contra São Gotardo. E na Leopoldina, o São Cristóvão enfrenta o Mônaco e o Ed Mais pega a equipe do Cruzeirinho. Lembrando que o primeiro jogo de cada campo está marcado para as 13 horas e 45 minutos e o segundo jogo às 15 horas e 45 minutos. Aí, 7 campos, 14 jogos e você sabe, sábado à noite, no site da TV Cidade, toda a repercussão, resultados e a classificação da Copa Amizade, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo o jogo do Bento Vôlei e, claro, a segunda rodada da Copa Amizade. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.